ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica aí, www.guarulhosweb.com.br. Essas e outras entrevistas você já vai assistir lá no Guarulhos Web. Primeira página, você já vê a nossa entrevista. Inclusive, hoje na primeira página está a entrevista com o deputado Eli Corrêa. Ele que concedeu uma entrevista para o nosso programa aqui. Tá aí, ó, na primeira página, está aí o deputado Eli Corrêa numa exclusiva aqui para nós. Falando em gente que luta e procura soluções, um guarulhense da Gema, como ele acabou de dizer para nós aqui, nosso convidado de hoje, muito especial, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Guarulhos, hoje membro da executiva do PSB de Guarulhos, doutor Ayrton Trevisan. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite aos nossos telespectadores do programa Tribuna Livre. É um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é todo meu. Aliás, eu já vou pedir para a produção colocar um vídeo, pois hoje a OAB esteve na Câmara Municipal de Guarulhos, protocolando um pedido, ou um documento, na verdade. É um pedido para que a Câmara faça uma moção de apoio ao pedido de impeachment formulado ou protocolado pela OAB Nacional. A produção está na hora. Está aí? Não, daqui a pouquinho, então. Doutor, me explica o seguinte, o que aconteceu hoje na Câmara Municipal? Bom, eu vou precisar ir mais longe um pouco, Roberto. Pois não. Na verdade, a OAB Federal, pelo Conselho, reunindo os presidentes das seções estaduais da OAB, em número, se eu não me engano, de 25, 24 deles acolheram um parecer de um relator pela apresentação de um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E, paralelamente a isso, as subseções que aderiram a isso também foram às câmaras municipais, não só aqui de Guarulhos, de várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil, apresentar um pedido de moção a essas câmaras, moção de apoio a esse pedido de impeachment apresentado pela OAB Federal. O que nós fomos fazer lá hoje foi justamente entregar ao presidente da Câmara esse pedido de moção de apoio. Olha, que interessante. Por que a OAB Nacional está fazendo esse pedido, doutor? Olha, é normal, no impeachment do presidente Collor, se não me falha a memória, ele foi concedido em cima de um pedido formulado pela OAB naquela época. O presidente Collor sofreu cerca de 25 pedidos de impeachment, dentre eles esse da OAB. Hoje o que nós temos é um pedido subscrito pelo jurista Hélio Bicudo e mais uma jurista aqui de São Paulo, não me recordo Pascoal, o sobrenome dela, e a OAB está secundando. Existe um outro pedido agora, que foi protocolado agora às 4h30, feito pelo Conselho Federal da OAB. Bom, hoje estava programado aqui a entrevista com o vereador Guti.
mas ele acabou ficando preso no trânsito, infelizmente não pôde vir. Mas nossa cidade, ela sempre tem assuntos importantes. O doutor Ayrton Trevisan, ele também é diretor do PSB, partido qual o Guti é o presidente e está como pré-candidato a prefeito. Então, como aconteceu tudo, eu me lembrei do doutor Ayrton, o Guti também pensou, também do doutor Ayrton, né? A gente acabou ligando para ele pôde vir aqui, para falar sobre esse evento que aconteceu hoje na Câmara Municipal. Produção, tá no ponto? Coloca aí o vídeo, por favor. De moção em apoio à proposta de abertura do processo de impeachment que está sendo protocolado nesse exato momento lá na Câmara dos Deputados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, trouxemos aqui, eu, os membros da diretoria, os conselheiros estaduais da OAB, esse pedido e uma cópia do pedido que está sendo apresentado lá pelo Conselho Federal, que dá os fundamentos pelos quais a OAB entende que houve crime de responsabilidade, ou pelo menos há indícios da prática de crime de responsabilidade, abrindo aqui a possibilidade de que isso seja investigado, melhor investigado pelo Congresso Nacional, que é o foro competente para tanto. Não é? Mostrando que a OAB está ao lado da... Bom, esse é o vídeo da entrega desse documento lá na Câmara. Mais uma vez, eu quero pedir desculpa ao pessoal, mas realmente acontece. O Eduardo Eguchi fez um comentário aqui, um dia é o quê? É comida, outro dia é trânsito. Bom, na verdade, ele não veio da última vez, Eduardo Eguchi, porque tinha falecido um amigo nosso, advogado, Dr. Leandro Balcone, que foi assassinado. Por isso ele não pôde vir. E hoje, realmente, ele acabou ficando preso no trânsito. Mas com certeza vai ter a oportunidade dele voltar aqui sim, porque nosso programa é ao vivo, a gente já responde os questionamentos assim na hora com relação a isso. O doutor Ayrton Trevisan esteve hoje também com o presidente da Ordem de Guarulhos, entregando esse material na Câmara Municipal de Guarulhos. Sentimos inclusive a falta de um pronunciamento do próprio presidente, que acabou preferindo ficar calado. Uma coisa que me chama a atenção, tem chamado muita atenção, doutor, é o seguinte: a presidente Dilma e todo o Partido dos Trabalhadores insistem em dizer que isso é um golpe. Inclusive, o slogan não vai ter golpe. É um golpe tirar a presidente Dilma nesse momento? Olha, em primeiro lugar, o PT ou é golpista, porque já subscreveu pedidos de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, ou ele é golpista ou isso não é um golpe. O processo de impeachment é um processo legítimo, está previsto na legislação, se eu não me engano é de 1950 a legislação, e ela prevê o impedimento do presidente quando ele comete determinados tipos de crime contra a soberania nacional, contra o sistema eleitoral ou contra o orçamento, que é a acusação que vem sendo feita. Na verdade, o partido tem esse discurso de vitimização desde a época do Mensalão, que vem dizendo que é vítima de uma imprensa reacionária, de um judiciário que não representa a vontade da população, e por aí vai. O fato é que existem os ingredientes necessários. Existe uma acusação formal, em função das pedaladas, que é o mínimo. Existem outras coisas, acusações de outros atos, como, por exemplo, o eventual favorecimento do presidente Lula na questão da nomeação dele como ministro, e existe a vontade política. Quer dizer, a presidente não tem apoio na Câmara, está cada dia mais forte, e existe uma acusação. Essa acusação, o processo é político, ele não é jurídico. Se eu não me engano, o Collor foi absolvido no processo criminal, e nem por isso deixou de ser cassado. Então, essa história de golpe, isso não existe golpe, existe um processo do qual participa o nosso parlamento, e a cada dia, aparentemente, a presidente perde apoio no Congresso. Então, se as acusações, ela vai ter amplo direito de defesa, se as acusações forem infundadas, o país segue. O que nós não podemos é ficar com o país parado, a economia parada, tudo parado, sem que ela possa governar, porque não tem condição de governabilidade de um lado, e sem que a gente saiba se ela tem ou não essa responsabilidade que é imputada a ela. Explicando mais uma vez aqui, inclusive a Elaine Monção está perguntando, cadê o Guti? Estou assistindo. O Guti acabou ficando preso no trânsito lá em São Paulo, está tentando chegar ainda, infelizmente não deu,
aí a gente acabou convidando o doutor Ayrton, porque estava um outro acontecimento também importante. O Eduardo Eguchi está fazendo uma pergunta aqui. Na verdade, Eduardo, nós não combinamos com o doutor Ayrton para fazer perguntas relacionadas à política, né? Ele está perguntando se o senhor acredita que o Guti já tem maturidade política para assumir a prefeitura. Nós não havíamos comentado nem combinado esse tipo de pergunta. O doutor Ayrton, geralmente ele se prepara um pouco antes. Mas acredito que o tempo é mais ou menos de renovação. A ideia, o Brasil pede renovações, novas ideias. E o senhor acredita que o Guti também já se encaixa nessa questão, doutor? Olha, na verdade, o Guti tem 31 anos, se eu não me engano, 8 anos de mandato como vereador, completará no final do ano, vive a política 24 horas e ele é o agente político. Na verdade, ele não tem que ser médico, ele não tem que ser engenheiro, ele não tem que ser administrador, ele não tem que ser planejador. Ele tem que ser o agente político que vai conduzir o processo. Tenho certeza que ele, com a experiência política que tem, se cercar de pessoas bem preparadas, ele tem plena condição de fazer um bom governo se eleito for. O senhor acredita que a OAB ela deve participar cada vez mais incessantemente na política, inclusive tomando posições até fortes como essa de pedido de cassação, seja até de um prefeito ou da presidente da República? Vamos entender uma coisa. A OAB não tem lado político. A OAB não defende nenhuma bandeira política de partido nenhum, de esquerda, ou de direita, ou de centro, seja lá do que for. Ela defende a legalidade. E defende por quê? A Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, diz que é função da OAB, no primeiro inciso, zelar pela ordem democrática, zelar pelos direitos humanos, pelo meio ambiente, pelo respeito à Constituição e às leis, dentre outras coisas. E o segundo objetivo dela é organizar e fiscalizar o exercício profissional dos advogados. Então, diferentemente de outras profissões onde normalmente as pessoas, as legislações dão conta de como aquela profissão é exercida, no caso da OAB, ela tem um viés que vai mais longe que isso. Tanto é que é uma das profissões que está prevista na Constituição. Baseado nisso, de guardiã da legalidade da Constituição e do respeito à Constituição, a lei faculta à OAB entrar, por exemplo, com um pedido de abertura de processo de impeachment. E é isso que está sendo feito. Isso aí não tem a cor da Dilma. O Collor hoje está junto ao PT, todo mundo sabe, não é segredo, mas na época ele representava os liberais, ele representava a direita, abriu a economia, quase acabou com o país de tanto que ele abriu a economia. E a OAB entrou com o processo de cassação do Collor. Hoje a OAB entrou com o processo de cassação da Dilma, que em tese representa algo muito mais à esquerda do que o Collor representava. Então isso demonstra claramente de que ela não tem um viés político, ela tem um viés de legalidade. Agradecer ao pessoal que está nos acompanhando via redes sociais, o nosso amigo Jorge Tayá, ex-presidente da CE, o jornalista Henrique Dami, o vice-presidente dos engenheiros, da Associação dos Engenheiros de Guarulhos, Dr. Eduardo Henrique Martins, o Marco Parrula, o Vitor Hugo Batistella, o Adalmir Abreu, o Tiago Santana, o Renan Simões. Faz o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com o Dr. Ayrton Trevisan. É rapidinho.
Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Programa Tribuna Livre, hoje, o doutor Ayrton Trevisan. Desculpa para o pessoal, que hoje estava marcado o vereador Guti para chegar aqui e dar uma entrevista para nós. No entanto, ele acabou ficando preso no trânsito, aí o pessoal um pouco bravo aí, mas a gente está... Logo ele vai estar aqui, com certeza. Vamos remarcar aqui, todas as perguntas serão respondidas para vocês. O Décio Pompeu mandando um abraço para nós, doutor Ayrton. Outro para o Décio, grande amigo. E Jorge Tayar também mandando um abraço para nós e pergunta qual a opinião do senhor a respeito do pedido de afastamento do prefeito Sebastião Almeida e qual sua avaliação sobre a atual gestão. Bom, o pedido de afastamento eu não posso opinar porque eu desconheço os fatos que ensejaram, não conheço a base sobre a qual ele foi fundado. Enquanto cidadão, eu reprovo a administração. Nós temos um gasto excessivo, dezenas de cargos comissionados, uma despesa muito grande, município que tem a nossa arrecadação. Está até com o telefone desligado por falta de pagamento, e isso diz tudo. A gente anda na rua, os buracos da rua, a gente vai naquilo que é administrado pelo município na área de saúde, só se vê reclamações, os funcionários públicos de carreira são preteridos em função de comissionamentos que beiram os milhões por mês, aí não tem a cifra exata, mas são milhões por mês de salários de comissionados. Se tem notícia de que muitos deles não trabalham, há denúncias desse tipo no Ministério Público. Então, eu reprovo a administração, eu, enquanto cidadão, reprovo essa administração. O senhor tem sentido isso? Deixa eu só passar aqui, ó. O colega Valdir Carleto, nosso colega jornalista, está acompanhando o programa, mandando um abraço para nós. Ele disse que ainda não havia tido oportunidade. Ô, Valdir, pode mandar um questionamento aqui para o doutor Ayrton Trevisan, que ele já vai responder imediatamente o seu questionamento. Um abraço e obrigado pela audiência, Valdir Carleto. Doutor Ayrton Trevisan, o senhor nasceu em Guarulhos? Sim. Então, o senhor pode falar de carteirinha, como o senhor vê a cidade. Eu, pessoalmente, acho que a cidade está suja, está feia, está desorganizada. Isso é uma opinião minha, né? Qual a sua opinião como guarulhense? Não nem como advogado, mas como guarulhense, como uma pessoa que trabalha e vive em Guarulhos. Olha, o Guarulhos não tem um sistema viário decente, o Guarulhos não tem um sistema de transporte público adequado. Fica sempre essa briga entre
o governo do estado e o governo municipal. Se um vier plantar uma árvore aqui, vem o outro e derruba a árvore só para dizer que não podia plantar a árvore, e tudo isso em prejuízo. E a gente, aí você diz assim, por que você não fala tão mal do governo do estado? Porque a gente mora no município, não é que não mora no estado, mas as coisas acontecem muito mais proximamente da gente aqui no âmbito do município. Eu reputo que tem muitas coisas para serem feitas. O Partido dos Trabalhadores, do meu ponto de vista, fez uma administração razoavelmente boa na época do Eloy, e isso não se repetiu agora, inclusive no aspecto de contenção de gastos. O prefeito foi permissivo, com uma série de concessões, de coisas que não poderia, e essa acomodação política de várias vertentes do partido acabaram por onerar demasiadamente folha de pagamento, contratos com ONGs e uma série de coisas que fazem o município passar por uma situação terrível. Eu não vou dizer para você que o partido devesse resolver os problemas da cidade que ela tem há tantos anos, mas isso não melhorou. O discurso era melhor do que, de fato, nós tivemos nessa administração. A Jéssica Carolina, ela que é jornalista e publicitária, ela faz a seguinte pergunta. Doutor Ayrton Trevisan disse que a OAB não tem lado, mas foi a favor do impeachment. Foi uma decisão unânime lá dentro? Houve discussões, pensamentos divergentes dentro dessa discussão para fazer esse pedido de impeachment da presidente Dilma? Olha, vamos primeiro entender uma coisa. O processo de impeachment requer alguns requisitos, dentre eles, vamos falar, uma eventual prática de ato de improbidade. Isto não tem lado. O governo poderia ser A, B ou C, e ele poderia ter cometido esse ato de improbidade. Então, o fato de estar hoje no governo essa presidente que está e que ela seja de um partido, não quer dizer que a OAB teve lado. Ela apresentou contra essa situação específica da acusação de improbidade administrativa. Quer dizer, a gente não pode jogar na OAB a pecha de ter um lado só porque ela apresentou um pedido de impeachment. Não dá para a gente dizer que todo mundo que está contra o impeachment é petista e que todo mundo que está a favor do impeachment é da direita, é reaça, é coxinha, é PSDBista. Eu perdi, desculpa, a pergunta dela qual foi? Se houve, a decisão foi unânime não entre foi os unânime, advogados. mas na verdade foi quase unânime. O Conselho Federal da OAB, a partir do voto de um relator, reuniu os presidentes das seccionais. A OAB tem uma forma federativa. Nós temos um Conselho Federal, que tem um presidente, que é eleito indiretamente pelos presidentes estaduais eleitos no ano anterior. Então, a OAB federal tem um presidente, cada estado tem um presidente, e cada município onde tem a OAB tem um presidente. Então, como se fosse o município, o estado e a federação. Foi reunido todas essas seccionais estaduais, e de todas reunidas, cerca de 25, apenas a do Pará foi contrária à apresentação do pedido de impeachment contra Dilma. Todas as outras, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim, por aí afora, subindo o país, foram a favor. Só a do Pará que não. O nosso colega Valdir Carleto, ele manda a seguinte pergunta para o senhor. E só para terminar, isso não quer dizer que os advogados, todos, tenham lá, são a favor do impeachment. Não, tem muitos que são contra. Só que nós vivemos numa democracia representativa. A gente elege alguém, concede um mandato é procuração, para que essa pessoa fale em nosso nome. E foi isso que aconteceu. Doutor Ayrton, a administração municipal fez campanha publicitária alardeando que o tratamento de esgoto chegava a aproximadamente 50%. Depois descobriu-se que não chega a 5%. A OAB local, na nova gestão, pretende agir em episódios desse tipo, nos quais a opinião pública é ludibriada pela propaganda oficial, ou seja, fez uma propaganda que enganou a população. A OAB vai tomar posicionamento? Como esse caso do esgoto? Valdir, Roberto, na verdade, eu não gostaria aqui que misturasse a minha fala aqui como representante da OAB. O nosso presidente é que deve falar a respeito disso. Eu não estou autorizado, não tenho autorização dele para falar em nome da OAB. Certamente, o que você pode ter em mente, todos podem ter em mente, é que a OAB tem várias comissões, dentre elas uma para tratar de corrupção, para verificar
essas concorrências públicas, e se o nosso presidente chegar à conclusão de que nessa situação em que o nosso prefeito faltou com a verdade, isso configure algum tipo de delito passível de punição, certamente ele vai tomar as providências necessárias. Acho que foi na gestão do Jorge Tayar, a ACE, ela tomou um posicionamento, inclusive, numa questão que ela entendeu que estava errado. Por exemplo, o imposto IPTU progressivo, era alguma coisa assim, né? IPTU progressivo. O senhor defende que as entidades tomem posicionamentos quando entender que aquilo prejudica a cidade e prejudique os associados? Olha, é claro que elas têm que tomar, senão elas não servem para nada. Para que serve uma entidade como a ACE se não for para cuidar dos interesses dos seus associados, os empresários, pequenos empresários e grandes empresários? Tem que tomar uma posição, obviamente. Eles estão lá para esse tipo de coisa. E isso, a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa parar com esse discurso de que toda posição que você toma contra é porque você é contra o governo. Você não é contra o governo, você é contra determinadas posições daquele governo. E não necessariamente contra o governo. Então, a OAB tem uma característica diferente disso, porque ela tem uma missão legal de zelar pela legalidade, pelo respeito à Constituição e etc. Então, ela não tem lado, mas uma entidade de classe como a SEAG, como a ACE, como o CIESP, como a Associação dos Bancos, eles vão defender que lado? Da estatização do sistema bancário, da estatização dos meios de produção? Seria um contrassenso diante dos valores que eles representam. Quero agradecer aqui. Aliás, o Potiguar escreveu aqui, ó, quem diria Ayrton socialista? Olha, existem vários tipos de socialistas. O Potiguar é um grande amigo, o Potiguar é um petista de carteirinha, um grande amigo, a gente participa juntos até de uma confraria aí, a gente toma uma cerveja junto para bater um papo sobre política, e ele pode ter certeza disso. Eu prego um socialismo, mas não um socialismo por baixo, onde fica todo mundo pobre. Tá certo. Obrigado, doutor Ayrton. Eu que agradeço. Deu tempo. Olha só que beleza. Foi muito bom o programa de hoje. E agradecer a audiência de todos, ao Alexandre Custódio, Valdir e a todos que nos acompanharam. Espero que o doutor Ayrton Trevisan possa vir aqui outras vezes, que foi muito legal o papo hoje. Gente, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Em abril tem novidade. Vamos esticar mais o nosso programa. Vai para 1 hora, se Deus quiser. Um abraço e até o próximo programa.